Elas dormiram. E sem que eles percebessem, o inimigo fez semeaduras de tantas coisas malignas que hoje nós não conseguimos identificar mais na palavra de alguém que vive a vida natural. O que é pecado? Eles não sabem mais. Se perguntar a uma pessoa natural o que é pecado, ele é capaz de citar só assassinato e roubo. Os valores foram saqueados, porque os homens dormiram. Adão e Eva dormiram também nessa linguagem. E aconteceu com eles, e o que acontece com a humanidade. E no nosso meio, se nós dormirmos, a semeadura maligna vem aqui. Porque depois que uma semente má se enraiza e se faz em nós uma árvore, ou seja, nos transforma, nós podemos nos transformar numa árvore má. E ele chama os filhos, aqui ele fala assim, quem são então esses que são semeadura, o joio? São aqueles que o inimigo semeou. Mas o inimigo não semeou. Aonde que o inimigo semeou? Aqui na terra. É aqui que ele semeou. E por quê? Porque os homens dormiram. Que pelo menos entre nós, ninguém dorme, irmãos. Ninguém durma. Está escrito assim, e é interessante essa linguagem, né? Porque elas têm duas fases. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Então, a proposta de Cristo é um despertamento, mas sobretudo na igreja. Porque as pessoas que estão lá fora, elas não estão só no sono. A linguagem é mais forte, elas estão na morte. Está escrito assim, ó. Olha que linguagem que o senhor usa. O senhor falou com um jovem uma vez, que ele queria seguir Jesus. O senhor falou com ele, ele falou, me segue, eu te sigo. Deixa eu primeiro enterrar meu pai e minha mãe. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. É impossível um morto enterrar outro, mas espiritualmente é possível, porque estão tão afastados de Deus que eles morreram num sono da morte. Mas nós fomos acordados, não podemos dormir outra vez. A irmã, o irmão não pode dormir, senão a semeadura do mal, ela vai fazer lugar em você. Mas em nós tem que ser a semeadura da palavra de Deus, entrando em nós a palavra. E quanto mais a palavra de Deus, ela nos alimenta, tanto menos nós estamos sujeitos a esse sono maligno. Olha, irmãos, esse sono faz as pessoas adoecerem e faz as pessoas dormirem. Uma vez Paulo, o apóstolo, escreveu uma carta aos Coríntios, e ele falou assim, acerca do costume deles, porque eles não entenderam o que era a Santa Ceia. Eles comiam muito e se embebedavam, inclusive. E Paulo repreendeu-os duramente numa carta. Falou assim, é por causa disso mesmo que tem vocês muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Será que nós podemos entender isso, irmãos? Nós não podemos dormir, porque o tempo não permite mais que nós durmamos. São mudanças cada vez mais fortes, onde as pessoas vão perdendo gradativamente tudo que é sentimento de família, de amizade, de proximidade, e nós estamos distanciados de tal maneira, como nós temos visto. Vocês sabem isso. Nas famílias, quando tem uma mesa grande, cada um no seu celular, ninguém conversa mais, quase ninguém ora. Irmãos, não durmamos, porque se dormirmos, podemos ter uma semeadura ruim em nós. Mas a semeadura de Deus é maravilhosa. A palavra dele, ela crescendo, nos faz uma árvore frutífera. É precisamente isso que ele fez conosco. Agora, é muito triste isso aqui, né? Ele fala aqui, ó, olha que pesado. O joio são os filhos do maligno. Já pensou o que é ser chamado filho do maligno? Nunca aconteça com um de nós de sermos chamados assim pela nossa conduta, mas que sejamos chamados como filhos de Deus. Quem nos conhece, está perto de nós, próximo, pode falar, as suas obras são obras de filho de Deus, filha de Deus. É exatamente essa a proposta. O Senhor estava ensinando, porque tem muitos que dormem.
Tem muitos que não vigiam mais. Tem muitos que deixam de pôr atenção no Senhor. A distração do mundo. Hoje nós vivemos um mundo de entretenimento. Nós temos todo dia coisas que chegam no celular. É coisas para olhar, para ver. E nós perdemos o nosso foco de nossa atenção. Nós não podemos perder nosso foco, irmãos. A nossa vitalidade. Isso vai comparando. Ele falou que o reino dele é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele semeou no seu campo. Vocês podem perceber, claro, uma figura de linguagem. Porque o grão de mostarda, eu tenho em casa a sementinha de mostarda, é desse tamanho assim, ó, pequenininha. Mas lá na horta, ela fica maior das árvores da horta. Ela cresce muito. E assim é conosco. Não precisa de muita coisa, irmãos. Nós, tendo um pouquinho de fé, já começa uma obra em nós. É semelhante a isso. É semelhante a esse grão de mostarda que parece uma coisa insignificante, mas depois que brota e a árvore se faz grande, até os passarinhos fazem ninho nos seus galhos. Assim é a proposta de Cristo conosco, que em nós haja a formação de uma natureza nova. Isso exatamente, irmãos, é o nascer outra vez. É nascer outra vez, é ser revigorado para a eternidade. Por isso que Paulo fala numa carta dele: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Nós ressuscitamos. Nós éramos mortos até o dia que Jesus Cristo entrou em nós. A partir desse momento nós revivemos. Nós somos vivos agora. Agora vigiamos, andemos vigilantes, atentos, para que não suceda que a gente possa cochilar. Olha, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que introduz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Nesse caso aqui, essa farinha não é má, porque esse levedo aqui é o reino dos céus. Eu acho que eu entendo assim. Nós somos transformados em todo o nosso corpo, alma e espírito. Nós somos transformados pela palavra, pela graça do Senhor Jesus. O homem e a mulher transformada por Deus, ela pensa, ela sente, ela age segundo, pode errar, porque nós erramos, mas a nossa ação é direcionada por sentimentos bons, por desejos nobres, não por desejos escusos, desejos pecaminosos. E entre nós, isso, irmãos, tem que se alastrar, porque, irmãos, o pecado parece uma coisa insignificante, mas é terrível. Ele é comparado. Irmão, a lepra no passado era uma doença incurável. E ela tinha um problema porque, além de ser incurável, ela era deformante. E era altamente contagiosa. Então, a pessoa leprosa, ela tinha um problema na sociedade, com a família, porque ela se tornou um vetor de transmissão. Quem encostasse nela, onde ela sentasse, as pessoas se contaminavam. Então, ela era isolada. O pecado é semelhante a isso, ele deforma a natureza que Deus colocou no homem, contagia, e aonde ele passa, um filho do maligno é capaz de tornar outra pessoa filho do maligno. Um filho de Deus é capaz de transformar outra, não que ele transforma com seu poder, claro que não, transforma com o quê? Entregando a palavra da salvação. Cristo é que transforma. Mas é uma forma de dizer, porque ele leva a palavra, ele leva a verdade, a pessoa aceita Jesus Cristo, naquele momento que ele crê, ele é transformado. Quem é que foi o vetor da transmissão? Foi o irmão, foi a irmã.